PSD, PSD, PSD. Boas noites a todos. Acho que é uma noite muito merecida, esta em que o Silvério Regalado apresenta a sua recandidatura a Presidente da Câmara Municipal de Vagos. Eu tenho um orgulho muito grande em poder estar aqui com ele. Enquanto estive no Governo, testemunhei muito de perto o trabalho que foi sendo feito neste mandato e, justamente, quando ele referia a capacidade que aqui se provou de poder criar emprego e, sobretudo, em áreas industriais, atraindo, portanto, investimento, reforço de investimento em domínios que são importantes para a nossa economia, em termos globais, em termos nacionais, pensando nas exportações, na geração de rendimento nacional. Lembrei-me de visitas que fizemos a várias instituições e empresas que optaram por fazer aqui investimentos importantes, seja na área da eletricidade e da geração de energia elétrica, fosse no âmbito das pás eólicas que são feitas num domínio em que a economia nacional tem vindo a mostrar-se extremamente competitiva e a mostrar uma grande vitalidade, fosse mesmo em outros domínios em que nós pudemos, nomeadamente na área metalúrgica, constatar que houve um trabalho de base que, com certeza, resultou de investimentos políticos importantes que foram herdados de gestões anteriores, como aqui o Silvério recordou, e aproveito também para deixar aqui um abraço ao Rui Cruz, que foi o Presidente da Câmara Municipal de Vagos antes de 2013, mas foi também uma aposta muito séria que o Silvério fez para este Conselho. Ora, quando temos presidentes de Câmara que podem acrescentar nos seus municípios horizontes importantes para investimento, para tornar os seus territórios mais competitivos, para reduzir os níveis de desemprego e até para encontrar novas soluções que tragam mais oferta de trabalho qualificado para poder corresponder aos interesses que os próprios investidores têm, nós temos a certeza de ter uma nova geração de autarcas, como é símbolo o Silvério, que está ao melhor nível para poder acrescentar valor a Portugal, às nossas terras, aos cidadãos portugueses e, portanto, que dão muito orgulho ao PSD quando prepara estas eleições autárquicas e quando olha para os resultados que espera obter nestas eleições. Obrigado, Silvério. O Presidente da Distrital, que aqui está presente também, e que com outros Presidentes de Câmara que aqui se nos juntaram, sabe que nós estamos muito confiantes quanto ao resultado que vamos obter nestas eleições autárquicas. Temos bons candidatos, bons Presidentes de Câmara a recandidatar-se, temos, portanto, um bom lastro para poder apresentar aos cidadãos em Portugal, não temos receio do julgamento eleitoral que enfrentamos. Quando é assim, é porque fizemos bem o nosso trabalho de casa, estamos bem preparados e, nessa medida, aquilo que for o julgamento que os eleitores fizerem é o julgamento em que nós nos iremos rever, tenho a certeza, e não há nenhuma razão para não supormos, ao contrário do que às vezes se diz, que esse resultado há de estar em bom ritmo para ir ao encontro daquele que é o nosso desejo, que é poder ganhar as eleições autárquicas, com o maior número de mandatos nos municípios, seja para as câmaras municipais, seja para as juntas de freguesia. O que devíamos estar a fazer no país era justamente o que estivemos a fazer estes 4 anos aqui em Vagos e em muitos outros municípios em Portugal, em que
tivemos presidentes de Câmara e equipas do PSD a lutar justamente sem se conformarem para fazerem as reformas que eram necessárias, atrair o investimento indispensável para poder garantir um futuro melhor. Não é, infelizmente, isso que estamos a observar. Deixem-me aproveitar o facto de estar aqui no Colégio do Calvão, onde já estive noutras ocasiões, para mostrar como realmente não só não estamos a fazer aquilo que era preciso para poder crescer mais e melhor e, portanto, poder entregar aos portugueses um resultado ainda melhor do que aquele que deixámos há 1 ano e meio atrás, como estamos mesmo a andar para trás em algumas circunstâncias. Este é o caso típico de um serviço público na área da educação prestado por uma instituição que não é do Estado. Reparem bem como nos separa uma visão que é estatizante e hoje predominante no governo da maioria de extrema-esquerda que está no Parlamento e aquilo que eu penso ser o desejo da maioria dos portugueses. A maioria dos portugueses quer que o Estado garanta igualdade de oportunidades no acesso à educação. É para isso que os portugueses pagam impostos. É para poderem ter não apenas justiça, defesa, segurança, mas para poderem também ter educação, saúde, apoio social. É para isso que todos pagamos impostos. O Estado deve, portanto, retribuir esses impostos, garantindo, tanto quanto possível, a melhor igualdade de oportunidades de todos os seus cidadãos aos serviços públicos, mas também àqueles que não são necessariamente prestados pelo Estado. O Estado recorre a instituições da economia social e até ao mercado privado para garantir políticas públicas. Políticas públicas. Serviço público. Não é pelo facto de estarmos numa escola que não é do Estado que não temos serviço público de educação. Não é pelo facto de fazermos análises clínicas num serviço que não é do Estado que deixamos de ter acesso a serviço público. O que importa é que são os nossos impostos que suportam o acesso a esses serviços. E esses serviços não representam para o Estado um custo, e portanto para os contribuintes, um custo maior do que aquele que seria fornecido por um serviço do Estado. Este é o ponto que interessa. Se nós pudermos ter educação que não é mais cara do que aquela que é fornecida pelo Estado, saúde que não é mais cara do que aquela que é fornecida pelo Estado, mas que as pessoas entendem que é boa porque não há do Estado igualmente garanti-la. Por que razão é que o Estado, para poder garantir educação e saúde a todos, tem de obrigar toda a gente a ir estritamente às instituições cuja propriedade é do Estado? Isto está errado. E há muitos anos em Portugal que vínhamos caminhando no sentido de garantir às pessoas o acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, independentemente de quem presta o serviço. O que é importante é que o Estado o possa garantir. Assim as pessoas possam escolher, que escolhem com certeza o que é melhor, não escolhem o que é pior. Por que razão, então, é que este governo resolveu passar a mensagem de que um serviço público prestado por uma entidade que não seja do Estado deve ser evitado? Porque é que o Estado pagar, portanto, a uma instituição que fornece um serviço público que não é mais caro do que aquele que o Estado fornece nos seus próprios equipamentos, representa uma transferência de recursos para os privados que é condenável. Reparem bem, o Estado, hoje,
uma vez que obrigou à redução de turmas, nomeadamente neste colégio, mas também em muitas outras escolas que não são da rede do Estado no país, obriga a que essas entidades despeçam professores, despeçam pessoal que presta um serviço público. E insisto, a um custo que não é maior, pelo contrário, às vezes até é mais baixo do que aquele que o Estado enfrenta. E então o que é que acontece? O Estado obriga as entidades a despedirem as pessoas para que depois o Estado as vá contratar. Para poder, evidentemente, prestar os serviços que eram prestados ao lado por outras instituições. É isto um progresso? Não é. Esta é uma visão estatizante da sociedade. Não é a nossa visão. Nós não queremos que os nossos munícipes ou que os cidadãos em Portugal tenham necessariamente de recorrer a tudo o que é do Estado para poderem ter acesso à educação, à saúde ou ao bem-estar social. Não é assim nos países mais evoluídos do mundo. Mas é assim em muitos países que têm uma visão socializante e às vezes até uma visão ainda de raiz comunista, em que combater as desigualdades significa tornar tudo cada vez mais igual. O que nós queremos não é ter tudo igual. Se quiséssemos ter tudo igual, fazíamos como este governo. Promovia uma economia onde o que cresce fortemente é o número de trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional. Lembram-se de quando os socialistas andavam com a conversa de que o que era preciso era promover um modelo de desenvolvimento económico que trouxesse salários mais elevados? Pois desde que estão no governo, o que tem crescido é o número de trabalhadores com salário mínimo nacional. Eram cerca de 400 mil no primeiro trimestre de 2014, deviam ser quase 1 milhão no final de 2016. Se nós quisermos impor a igualdade de rendimentos, não é difícil, é pôr toda a gente a ganhar o ordenado mínimo nacional. Tenho a certeza que a economia o comporta. Mas é isso que queremos para a nossa sociedade? O que queremos para a sociedade não é combater a pobreza, não é combater os efeitos das desigualdades, porque as pessoas não têm acesso à melhor educação, à melhor saúde, aos elementos de cultura que são necessários, ao emprego. Então, se quisermos que todos tenham emprego, vamos pôr o Estado a gerar o emprego? Vamos todos ser funcionários públicos? Se queremos que toda a gente tenha acesso à cultura, à educação, à saúde, temos todos de ter o Estado a prestar os serviços todos na sociedade? Isto é um absurdo. Houve sociedades em que esta visão mostrou em todo o seu esplendor como estava errada. São, evidentemente, sobretudo, as sociedades e as economias de índole mais comunista. Faliram de uma forma estrondosa em todo o mundo. Sabemos que ainda há modelos populistas muito baseados nesta ideia. E olhamos para o que se está a passar, ainda hoje isso foi objeto de discussão no Parlamento, por exemplo, para o que se passa na Venezuela, onde justamente este tipo de modelos é imposto, defendido por um governo que populisticamente quer, no fundo, oferecer uma receita que é nivelar por baixo em todo o lado. E o que é que isso está a dar? Farmácias que não têm medicamentos, serviços que perdem a qualidade porque o Estado os não pode pagar e, evidentemente, uma sociedade e uma economia que não oferece escolha às pessoas, verdadeira escolha às pessoas. E a gente olha para o que se passou em Portugal nos últimos anos, sabendo os sacrifícios que precisámos de fazer, porque houve quem não tivesse feito contas quando as devia ter feito, tendo deixado acabar o dinheiro que precisávamos, para poder realmente acudir às pessoas como deve ser. Pensamos nos sacrifícios que passamos e perguntamos: é esta a orientação que queremos ver defendida para o futuro do nosso país? É esta maioria comunista, bloquista, socialista que tem esta visão
estatizante e socializante da sociedade que queremos ver defendida em Portugal? São aqueles que, quando a coisa esteve difícil e foi preciso tirar o país da bancarrota, nos diziam para seguirmos por outro caminho? São esses que queríamos que seguíssemos o caminho, no fundo, que a Grécia tomou e que hoje continua com um terceiro resgate, cheia de austeridade, apesar do Syriza no governo? É isso que nós queremos para o futuro, para o nosso país? Não é. Nós não queremos estes modelos estatizantes, socializantes, comunistas em Portugal. Há muito tempo que os rejeitamos e esta maioria que hoje nos governa quer enfiar-nos pela goela abaixo aquilo que o país, ao longo de muitos anos, rejeitou reiteradamente em eleições. É por isso que vivemos uma situação bizarra, que é de termos um governo que se vangloria de que as coisas estão a correr bem, mas não reconhece que já estavam a correr bem antes de terem chegado ao governo. Evidentemente, a economia não começou a crescer quando o Dr. António Costa foi para Primeiro-Ministro. Começou a crescer há vários anos. O emprego não começou a crescer o ano passado. Cresceu mais em 2014. E entre 2014 e 2015, criámos bastante mais emprego do que o ano passado. E o desemprego caiu muito mais em 2014 e em 2015 do que caiu em 2016. Porque é que o governo não reconhece que tinha a obrigação até de acelerar a recuperação económica em vez de a abrandar? Acabámos por crescer o ano passado menos do que o balanço que trazíamos de trás. Porquê? A razão é simples. Porque nunca se pode construir o futuro apenas a gerir a herança que se recebeu do passado. A herança que este governo recebeu e que foi deixada pelos portugueses nos anos em que estivemos no governo foi uma boa herança, bem melhor do que aquela que o país recebeu em 2011. Mas essa herança está a ser dilapidada, quer pelas reversões que vão sendo feitas na economia, nas reformas estruturais, quer, sobretudo, porque não existe nenhuma ambição para fazer qualquer reforma para o futuro. E essa é a razão por que estamos bloqueados. Para crescermos muito mais, para gerarmos muito mais emprego, para criarmos muito mais rendimento, para não termos uma economia de salários mínimos nacionais, para podermos, portanto, olhar para os serviços públicos, para a saúde, para a educação, para os serviços públicos de entidades públicas ou prestados por outras entidades, nós temos de saber empreender uma agenda reformista em Portugal. E essa agenda reformista não mora na maioria da extrema-esquerda que hoje governa o país. Reparem bem, qualquer sugestão de reforma que precise ser feita, seja na segurança social, seja no sistema político, o Primeiro-Ministro corre a dizer não é possível. Ou porque não é necessário, ou porque não está previsto nos acordos com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Ainda ontem, o líder da bancada no Parlamento, Luís Montenegro, veio acrescentar uma sugestão, até da sua própria lavra, sobre a reforma do sistema eleitoral. Como sabem, o PSD há muitos anos que defende a alteração do sistema eleitoral. Mas o Luís Montenegro juntou, como contributo dele próprio para essa discussão, um objetivo que até poderia ajudar a conferir maior estabilidade aos governos. Venham eles de onde vierem. O Primeiro-Ministro não perdeu uns pares de horas para responder não, isso nós defendemos uma aproximação maior dos deputados aos seus eleitores, mas essa não é uma reforma para fazer até ao final da legislatura. Porquê? Porque nós temos um compromisso com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda de não mexer nisso. Mas não é só no sistema eleitoral. É em quase tudo o que é importante para o futuro. O compromisso é não mexer. É trazer tudo como está. Ora, sem nos mexermos um bocadinho, sem fazermos pela vida, sem querermos acrescentar alguma coisa àquilo que recebemos,
dificilmente teremos mais do que já temos. E essa é a razão por que o país está adiado. Está adiado porque no governo só se pensa no curto prazo, em agradar. É uma campanha permanente. No governo ninguém se esforça a pensar no futuro, a pensar numa agenda de reformas que traga mais ambição para o crescimento da nossa economia. E é por isso que a Espanha cresce mais do que nós e que outros países europeus crescem mais do que nós e aproveitam melhor a conjuntura externa com o petróleo barato do que nós, que andamos a pagar impostos nos combustíveis para que o governo pudesse baixar o IVA da restauração e redistribuir outros impostos. É assim. Vêem alguém no governo a assumir isto? A coisa mais extraordinária que eu vi esta semana no Parlamento foi até esta. Foi um ministro acusar o governo anterior de não ter lançado a tempo os concursos que eram necessários para que houvesse investimento público. Vejam bem, ao fim de 1 ano e meio de governo socialista, ainda é o governo anterior que tem a responsabilidade do investimento não ter crescido em Portugal durante o ano de 2016. Porquê? Porque, aparentemente, segundo o tal ministro, o governo anterior não lançou os concursos. Sabem quanto é que representou a queda do investimento público face ao que nós tínhamos gasto em 2015? Quase 1 ponto percentual do PIB. Quase 1 ponto percentual do PIB. Sabem quanto é que foi o déficit? 2%. Acrescentem-lhe 1. Vamos supor que o investimento tinha sido pelo menos o que tinha sido no ano anterior. E já tínhamos 3%. Sem mais. Quer dizer, ainda teremos sido nós, há 1 ano e meio, por não lançar os concursos, que garantimos um déficit de 2% em 2016 em Portugal. O que este governo faz, só para não assumir a responsabilidade de ter cortado quase 1% do PIB em investimento público, prefere atirar para o governo anterior a responsabilidade por termos um déficit mais baixo do que terem eles decidido que as coisas não estavam a correr bem e o melhor era cortar no investimento público a eito, não fosse o déficit ficar acima do que devia. É, portanto, um governo que não assume responsabilidades, que não assume transparência na comunicação com os cidadãos, que não acrescenta nada para o futuro. Portanto, Silvério, ainda bem que temos muitos bons autarcas do PSD, como tu és, para poder mostrar que não estamos na política desta maneira. Estamos na política para servir os portugueses, para levar o país a sério, para fazer reformas que são importantes, para acrescentar horizonte para o futuro. Mas não estamos no governo com um pé dentro e outro pé fora da Europa e do euro. Não estamos no governo a pensar estatizar tudo, embora tivéssemos feito pela defesa do Serviço Nacional de Saúde aquilo que o governo anterior não fez quando o deixou cheio de dívidas e cheio de responsabilidades e sem dinheiro. Temos, portanto, uma noção muito responsável do que devemos fazer para o futuro. E é nisso que nos devemos fincar. Mostrar o que somos e como somos a trabalhar nas autarquias, sabendo que no plano nacional cá estaremos para quando os portugueses precisarem de nós. Eu acho que o país precisa da nossa agenda reformista. Bem-ajas, caro Silvério, boa campanha eleitoral, tenho a certeza que tens boa obra para mostrar e que temos boas razões para nos sentirmos bem preparados para as próximas eleições. Nunca ninguém sabe quem ganha. Nunca se esqueçam, em democracia, nós nunca sabemos quem ganha. Podemos estar confiantes e estamos. Temos muito boas razões para estar confiantes. Mas respeitamos as eleições, elas não são um simulacro. Nós apresentamos-nos às eleições sempre com humildade. Tenho a certeza que é isto que vai acontecer aqui também em Vagos e é com essa humildade que os vaguenses irão reconhecer, estou certo, o bom trabalho que realizamos e irão, portanto, continuar a fazer um bom trabalho para o futuro. Um abraço e um bom jantar.